Então, boa tarde, pessoal. A gente vai dar continuidade ao conteúdo das funções inorgânicas, a partir, então, da terceira função inorgânica, os sais. Então, lembrando que as funções químicas são aquelas funções que vão reunir os compostos com propriedades semelhantes. Dentro das funções inorgânicas, tem as 4 que a gente vê: ácidos, bases, sais e óxidos, sendo o foco da aula de hoje os sais. Mas o que é um sal, né? A definição traz que são substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio da reação de neutralização entre ácidos e bases. Então, a gente chama essa reação química de reação de neutralização, porque a gente tem a base que possui a espécie OH- hidróxido, reagindo com um ácido, que tem a espécie H+, e quando a gente reage esse H+ com esse OH-, que são espécies com carga, a gente gera água, que é uma espécie neutra, né? Então, uma reação de neutralização, e dentre os produtos a gente tem a espécie que a gente chama de sal. Nesse caso aqui, o NaCl, que vocês já conhecem, sal de cozinha. As estalagmites e as estalactites são um exemplo de mineral que contém na sua composição o carbonato de cálcio, que é um sal, ok? Esse é um sal que é bastante existente em vários minerais. Exemplo que ele traz aqui, inclusive, é mármore, nas conchas, nos corais. Sobre a reação de neutralização, a gente tem 2 tipos, a total e a parcial. A total é aquela onde todos os hidrogênios H+, né, todos os hidrogênios ionizáveis, vão reagir com todas as bases, então não vai sobrar nem H+, nem OH- em solução. A reação é total. Exemplos tem quando, por exemplo, eu reajo hidróxido de potássio, um equivalente com um equivalente do ácido nítrico. Então, eu tenho um H- para um H+, gerando o sal, nitrato de potássio e água. Outros exemplos, a gente tem, por exemplo, o hidróxido de alumínio, que agora é uma tribase. Ela vai precisar reagir com 3 equivalentes de HCl, que é um monoácido, para a gente ter o quantitativo igual de OH- e H+, e tem, então, todo H+ e todo OH- transformado no final em água. E, por fim, uma reação do hidróxido de sódio com o ácido sulfúrico, ok? Então, para a reação de neutralização, a regra é o número de H+ na reação tem que ser igual ao número de OH-. Quando as quantidades não são iguais na fórmula química, como é o caso aqui, 1 para 1, a gente precisa equilibrar a partir da mudança da quantidade de um dos reagentes. Já a reação de neutralização parcial, não temos a mesma quantidade de H+ e OH- na reação, e algum vai acabar sobrando, e isso vai fazer parte da estrutura do sal. Então, no primeiro exemplo, eu tenho um excesso de H+, certo? Porque o ácido fosfórico ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. E, consequentemente, se eu vou reagir com um equivalente de NaOH, eu só tenho um OH- existente ali para neutralizar esse H+. E, consequentemente, eu vou ter um ânion que vão ter ainda 2 hidrogênios na sua estrutura, gerando um sal ali com os hidrogênios ionizáveis, ok? E a formação de apenas uma água. Isso pode acontecer também quando a base tem mais OH- em comparação com a quantidade de H+ da reação. E aí a gente vai ter a formação de um sal que na sua estrutura tem o grupo hidróxido. Um exemplo, então, de um exercício para a gente fazer é essa que fala sobre o ácido fosfórico, que é utilizado, então, como acidulante em refrigerantes. Na letra A, ele pede a neutralização total do ácido fosfórico com hidróxido de potássio, KOH, certo? Então, na letra A, a gente tem H3PO4 reagindo com
KOH. Essa proporção bate para fechar a neutralidade que a gente precisa numa reação de neutralização total? Não, né? Eu tenho 3H+ para apenas um hidróxido, então eu preciso ter 3 hidróxido, portanto, 3 hidróxido de potássio. Nessa reação, o meu cátion é o K+, e o meu ânion é o PO4, 3-. Então, K3, porque são 3 que vão vir daqui, PO4, né? Porque é apenas um ácido fosfórico. E isso vai formar 3 águas, né? 3H+ com 3OH-. Na B, ele pede para equacionar as reações de neutralização parcial. Nesse caso, é quando eu tenho um excesso de hidrogênios ionizáveis. Então, uma situação seria a reação do H3PO4 com um equivalente de KOH. E aí eu vou formar a espécie um potássio só e a espécie do ânion com 2 hidrogênios ionizáveis ainda, já que um OH- reage apenas com um H+. E aí eu vou ter a formação de uma água só. Ainda se enquadrando nas parciais, eu teria o H3PO4 reagindo com 2 hidróxidos de potássio. Nesse caso, vai me sobrar apenas um hidrogênio ionizado. Então, agora eu tenho 2 potássios, então K2, tenho um hidrogênio que sobra só, PO4, mais 2 águas que eu formei agora. São 2 equivalentes de hidróxido para 2 hidrogênios ionizados. Então, vamos para a classificação dos sais. Para isso, a gente vai usar o livro didático. E a gente tem aí pelo menos 2 classificações. A primeira é quanto à natureza dos íons presentes. Então, os sais normais, que são resultado da neutralização total, ok? Então, a neutralização total vai me dar um sal normal. Os hidrogenossais, quando sobra H+ na reação, então eu tenho pouco OH- e não consigo ter uma neutralização total, é uma neutralização parcial. Então, exemplos, ó, o bicarbonato de sódio, o hidrogênio sulfato de sódio, e por aí vai. Sobra hidrogênios ionizáveis na estrutura desse sal. Os hidroxissais, que é o contrário, quando sobra OH- nessa estrutura. Então, novamente, a gente parte para uma neutralização parcial. E aqui tem alguns exemplos que a gente observa no meio da estrutura, o íon hidróxido. E aí a gente tem, por fim, os sais duplos ou mistos. São aqueles sais que têm 2 cátions ou 2 ânions. Então, aqui, ó, um sal duplo de potássio e sódio, então Na+ e K+, 2 cátions. E aqui embaixo, 2 ânions, o nitrato e o brometo. Ok? Então, nesse caso, eu tenho 2 ácidos reagindo, e aqui em cima eu tenho 2 bases. E aí eu gero esses sais duplos. E aí tem a classificação quanto à presença de água. E aí eu tenho sais hidratados, que podem ter, então, água no meio da sua estrutura. Eles vão ser sempre representados aí por um pontinho com 5 águas. Então, essa água não está ligada quimicamente, é isso aqui, ela está no meio da estrutura só. E aqui, ó, o cloreto de cálcio hidratado também. Os que não têm água a gente chama de anidros. Que não tem água, então, sulfato de cobre 2 e o cloreto de cálcio.
E ainda tem a questão da solubilidade em água, que alguns podem ser solúveis, outros insolúveis e outros pouco solúveis. E aí a gente tem a nomenclatura, que também está lá no livro didático, página 215. Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso, né? A nomenclatura dos sais é sempre o nome do ânion, D, e o nome do cátion. Então, exemplos aqui, ó. O cátion NH4+, é o cátion amônio. E o SO4, 2-, é o ânion sulfato. Vocês têm que ver lá as tabelas de nomenclatura que aparece lá no capítulo dos ácidos, né? Porque o ânion é sempre proveniente do ácido. Portanto, nome do ânion, sulfato, e o nome do cátion amônio, sulfato de amônio. Quando sobra hidrogênio ionizável na estrutura, a gente acrescenta o hidrogênio na frente do nome do ânion. Então, o CO3 2- é o carbonato. Se sobra um hidrogênio ionizável, hidrogênio carbonato. Se sobrar mais do que 1, 2, 3, aí a gente usa dihidrogênio carbonato, trihidrogênio carbonato, para indicar essa quantidade, né? Porque, por exemplo, do ácido fosfórico eu posso ter mais do que um. E quando eu tenho excesso de hidróxido, eu vou colocar o prefixo indicando a quantidade de hidróxido. Então, por exemplo, aqui, ó, dihidróxido, porque tem 2 grupos hidróxido no meio. Nome do ânion, nitrato. E aí, D, e o nome do cátion, então D, alumínio. Ok? Então, veja que a modificação ela acontece ali sempre antes do nome do ânion. Se for com excesso de H+, direto o hidrogênio colado com o nome. Se for de grupos hidróxi, também hidróxi ligado no nome do ânion. Fechou, gente? Tá, a nomenclatura é isso. Vocês podem dar uma olhada nos exemplos que aparecem ali no livro e depois eu encaminho uma lista com alguns exercícios. Então, a gente se vê na próxima videoaula, que vai ser sobre os óxidos, ok?